Você sabia que atualmente é possível investir em fundo imobiliário que atua no segmento funerário e com potencial de retorno expressivo? No final de 2022, iniciamos as operações do Mérito Cemitérios FII, um fundo de prazo indeterminado com o objetivo de realizar investimentos de longo prazo em ativos do segmento funerário. Convido você a investir no Mérito Cemitérios FII e fazer parte dessa oportunidade única de diversificar sua carteira de investimentos. Entre em contato com a gente para saber mais. Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo e bem-vinda à primeira edição do Liga de FIIs de 2024. Antes de mais nada, claro, o desejo de muito lucro, muitos dividendos, mas antes de mais nada, muita saúde e paz para todo mundo, não é isso, Mafê? É isso aí, um ano novo com muita prosperidade e seja também nos dividendos, né? Exatamente, Mafê Violatti que interrompeu o Réveillon dela, né, as férias delas na casa de Mangaratiba, né, para celebridades e tal. Tô chique. E tá aqui no Liga de FIIs, primeira edição do ano, e a gente vai falar muito sobre a expectativa do mercado para este novo ano que se inicia. E para isso a gente recebe o Felipe Souza, da Levante Investimentos, que vai falar um pouco aí sobre a expectativa dele para o segmento de fundos imobiliários e de quebra, para começar bem o ano, Mafê, ainda vai selecionar 3 fundos imobiliários para o investidor manter aí no radar, né, neste ano que se inicia. Muito bom, né? Excelente. O investidor gosta, assim, dica boa e já lá até com call to action aí para a pessoa já fazer esse investimento e começar o ano com o pé direito, né? Exatamente. Então, 2024 começando com tudo aqui no Liga de FIIs. E nosso investidor e investidora, eles participam, claro, como sempre, do Liga de FIIs. Deixe seu comentário, vale tudo aí, né? Elogio, crítica, sugestão, feliz ano novo, vale tudo. Deixe aí no seu comentário, sempre daquela forma, cidade de onde está falando, seu boa noite para interagir com a galera toda. Não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar este vídeo, inscreva-se no nosso canal, 500 mil, hein? Mais de 500 mil, já estouramos aí. Muito bom. E acione as notificações, dá aquele tapa de leve no sininho para que você seja avisado sempre que uma nova transmissão tiver início aqui no nosso canal. Tem mais um recado, assine a nossa newsletter. Tem aí o link na descrição desse vídeo ou no nosso chat, né? A nossa equipe formada hoje pelo Henrique Donadio e pelo Tanaka, que comandam a nave Liga de FIIs. Nossa equipe vai jogar aí o link no nosso chat. Você assina a nossa newsletter toda quarta-feira, meio-dia. Você recebe no seu e-mail as principais notícias aí do mercado de fundos imobiliários. Bom, chega de papo, vamos para o nosso debate. E iniciando, dando boa noite aqui para o Felipe Souza. O Felipe é a enciclopédia aí do mercado de fundos imobiliários. Tudo bem, Felipe? Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Liga de FIIs. Obrigado pela participação e, claro, feliz ano novo. Feliz ano novo, Mafê. Feliz ano novo, Wellington. Prazer estar aqui conversando com vocês. Feliz ano novo para você também aí de casa, fazendo os votos aí de um bom ano com muita prosperidade, saúde e paz. E também dividendos e uma carteira de fundos imobiliários que se valorize, né? Esperamos isso aí para todo mundo aí pelo restante do ano. Obrigado pelo convite mais uma vez, é um prazer estar aqui de volta no Liga de FIIs. Feliz ano novo também para o Thiago Otuque, que volta de férias depois de um tour pelos principais shoppings do mundo. Sabe o que eu fico pensando? Como é que são as férias de uma inteligência artificial? Só isso que eu fico pensando. Porque o que será que ele fez, hein? Ele foi visitar, foi presencial esses shoppings ou será que ele... Com a palavra Thiago Otuque. Não tem limite, a IA não tem limite, né? Bom, boa noite aí, Felipe. Obrigado novamente pela sua participação, Mafê, Wellington, claro, por toda a sua audiência e também, claro, um bom ano, né, bons dividendos aí para todos, né? Legal, legal. Vamos começar antes até de o Felipe passar para a gente aí 3 fundos interessantes para deixar aí no radar neste início de ano. Eu queria saber do Felipe a expectativa de forma geral para o mercado de fundos imobiliários. Tivemos aí um ano de 2023 que terminou no positivo. Qual a sua expectativa em relação até a expectativa em relação a juros, né, que é um grande gatilho aí para o segmento de fundos imobiliários? O que é que você está esperando para esse
para esse novo ano, Felipe, tem uma visão positiva? Olha, Wellington, eu espero que 2024 seja melhor do que 2023 foi. Acho que a gente tem alguns pontos melhor endereçados de controle inflacionário, talvez uma perspectiva de maior estabilidade nesse quesito, que gerou muita incerteza no primeiro semestre de 2023. Com relação a juros, né, tem algumas casas que já esperam, né, uma Selic abaixo de 9 para esse ano, embora o consenso ainda seja que termine o ano em 9. E a gente começa a ter, né, um sinal talvez um pouco mais claro e melhor definido sobre corte de juros nos Estados Unidos. Então isso também deve impulsionar nossa bolsa ao longo do ano de 2024. A gente já viu um pouco aí desse rally no final de 2023, né, que a gente observou aí o movimento de alta no Ibovespa. A gente espera que efetivamente esse movimento, né, de um cenário positivo para a renda variável em 2024 continue, tá? Que isso também aí aconteça. Muito bom. Queria também as impressões aí para esse início de ano, expectativa para 2024 para o segmento de fundos imobiliários da Mafê e do Otuc. Vamos começar com você, Mafê? O que, Claro. que você está esperando aí? Boa, Well. Acho que a gente tem uma visão aqui favorável para a classe, né? Então a gente está começando o ano com patamares de taxa de juros em relação ao ano de 2023 menores, né? E eu acho que essa tendência realmente de redução também tende a, né, a gente sentir aqui um impacto positivo na própria performance da classe. Então, e ao mesmo tempo que a gente está falando, né, uma taxa de juros ainda a 11,75% ao ano, que é o patamar atual, ainda é uma taxa de juros que ainda é favorável também para a classe dos fundos de papel. Então, acho que ao mesmo tempo que a gente tem uma visão construtiva para os fundos de tijolos, que tendem a se beneficiar desse cenário da queda da taxa de juros, a gente também tem uma visão ainda construtiva para a classe dos fundos de papel, que também, né, esse patamar atual da Selic ainda mantém-se aqui como atrativo. E até falando, né, eu acho que tem uma questão aqui, que até ainda a própria questão dos fundos de papel indexados em inflação, ao nosso ver, ainda mantém-se atrativos também. Muito legal. Ô, Tuque, e você? O que você está esperando aí? Se a gente fizer uma comparação com a virada do ano de 2022 para 2023, naquela época a gente estava saindo aí de uma eleição super polarizada, super polêmica. A gente tinha, consequentemente, aí a preocupação com o risco fiscal, como o próprio Felipe e a Mafê reforçaram. A gente tinha ainda a questão da taxa de juros, que não havia um horizonte de início de queda. O ano, pelo menos, começa mais tranquilo, não, Otuque? Não, com certeza. Acho que você colocou um gancho, né, um ponto importante, comparando 22, 23 com 23, 24. Né, quer dizer, a gente começou ano passado. Ano passado foi um ano, assim, até estranho nesse sentido, né? Tipo, até março lá, a gente, enfim, tava um cenário bem ruim, né? E a partir dali o mercado retomou um movimento de alta, já com essa expectativa de redução de Selic, mas ainda assim Selic ano passado, na média, foi muito alto, então acho que também tem essa questão de que muitos colocaram aqui ao longo do ano passado, né? Que a Selic estava muito alta, que agora que as pessoas vão se atentar para o fato, né? Preciso ter mais renda variável na carteira e fundo imobiliário é uma opção. Enfim, não dá para reclamar também do resultado do ano passado. No final do ano, a gente voltou a ter, no último trimestre, ali um nível de estresse, né? Principalmente aquela questão dos juros americanos, do nosso próprio juros aqui, enfim, sempre aquele debate do lado fiscal. Deu uma arrefecida ali no IFIX, né? Mas aí, na última reunião do Copom, aí ficou tudo muito mais claro, mais evidente. Acho que poderia ter sido muito pior essa transição 23, 24, né? Tanto o lado doméstico acho que ficou positivo, né? Porque tudo que estava previsto aconteceu, né? Em relação a Selic, uma certa estabilidade também já do juro futuro, né? Que a gente olha bastante aqui no mercado de fundos imobiliários. E até olhando para fora, né? Porque agora essa questão dos juros domésticos também depende dos juros americanos, né? Então também essa última que teve do Fed, né? Então, enfim, foi algo interpretado até de forma bem positiva aí pelo mercado, né? Então,
esse comecinho do ano agora, pelo menos a gente inicia já bem melhor mesmo, né, do que a gente iniciou no começo de 2023. Então, junto com todos esses fundamentos aqui que a Mafê colocou, enfim, até que outros gestores colocaram aqui já no final aqui de 2023, né, acho que dá para a gente ter um otimismo maior, né, do que a gente tinha no começo de 2023. Então, também concordo, minha perspectiva aí é positiva. Maravilha. Será que o IFIX sobe mais em 2024 do que subiu em 2023, Mafê? Vamos deixar essa provocação aqui para o nosso chat, né? Poderia ser até uma enquete, né? Exatamente. Qual é a sua visão? Você está positivo para a classe dos fundos imobiliários em 2024? Acha que vai ter uma performance melhor do que em 2023? Sim ou não, né? Fica aí a provocação para nossa audiência, hein? Inclusive, Wellington, até aproveitando, você sabe que aqui no Research da XP a gente faz uma pesquisa com os assessores, né? Então, o time ele liderado pelo Fernando Ferreira e pela Jenny, né, que são os estrategistas, eles fazem sempre para entender o sentimento, né, a perspectiva, a visão dos assessores em relação às classes de investimentos. Você sabe qual que, a última pesquisa de 2023, a classe que estava liderando a visão mais favorável, né, no âmbito até de uma visão mais construtiva na visão aqui dos assessores, são os fundos imobiliários. Olha então, só, boa notícia. A classe tem sido aí muito bem vista, avaliada e uma expectativa bem positiva. Então, eu acho que sim, né, 2024 a gente tem de tudo para ter um bom ano aqui para os fundos imobiliários, tanto no âmbito, né, de ainda rentabilidade, acho que a gente vai ter ainda, né, dividendos em patamares favoráveis, e acho também que a gente tem uma chance aqui, com esse cenário da taxa de juros Selic caindo, ainda também aproveitarmos aqui uma oportunidade para um incremento aqui digamos, da performance advindo aí dessa valorização das cotas. Muito bom, muito bom. Bom, Mafê, diante desse panorama, né, que você, o Felipe e o Otuque deram aí para nossa audiência, vamos partir para o que a galera está esperando de fato, Sim. Que são os tickers, né? Que faz diferença ali na... Mas antes a gente falar o ticker, pera, não vamos entregar ouro. Olha a Mafê começando o sucesso. Vamos o lá. Para, né? É o para. Comecei 2024, para. Olha só, cadê os likes? Tá faltando like? Tá faltando like. E além de faltar like também, eu quero também entender um pouco da visão do Felipe, né? Vamos entender só um pouco como que ele está em relação, por exemplo, 2024, como que seria uma alocação entre fundos de papel, fundos de tijolos na visão dele, como que ele entende que, né, talvez seria uma melhor composição, olhando para esse ano, dado esse cenário macro que a gente acabou de traçar aqui. A rainha do suspense, a Mafê, né? Vai, Felipe. Olha, eu me posicionaria, né, montando um portfólio muito em linha com o que a gente já tem no próprio IFIX, tá? Então, tendo como um referencial, hoje a gente tem o setor de papel no IFIX que está com perto de 40%, 42%. Eu teria numa carteira com 35%, um pouco mais direcional para comprar economia real, né, um crescimento econômico. Eu ainda me aproveitaria da classe dos FOFs, que ainda possuem ali um grande desconto. E acredito que esse duplo desconto vá fechar em algum momento. Então, FOFs é uma alocação muito oportunística, muito de momento. Eu acho que o momento é adequado para os FOFs. Pode ser que ao final de 2024 não seja mais, não tem problema nenhum. A gente vai ficar em linha com o IFIX ou até mesmo under IFIX em relação a FOFs. Mas hoje acho que você tem que estar um pouco mais exposto. Então, FOFs estão aí com uma faixa FOF e Hedge Fund junto, tá? Os multi-estratégias ali estão perto ali de 8% a 9%. Eu teria ali um pouquinho mais para 12%. Lajes corporativas também teriam um pouco mais. O IFIX hoje está perto de 9%, 9,5%. Eu estaria de 12% a 15%, um pouquinho mais exposto à laje. Logístico, eu estaria em linha com o índice. Embora eu tenha uma visão positiva para o setor no macro, eu vejo que os fundos imobiliários ainda têm alguma lição de casa para fazer nos fundos, né, enfim, nos ativos que eles compõem o portfólio e também na estrutura de capital. Apesar de alguns já terem reduzido a alavancagem, você ainda vê alguns problemas como precisa renovar um contrato, vai precisar reduzir algum patamar de vacância, ainda tem ali algum resquício de alavancagem,
tem contratos que foram firmados recentemente, numa janela de 18 a 24 meses, que você ainda tem um certo espaço para revisional e os contratos não foram ali tão bem precificados em relação à média da região, porque o fundo precisava reduzir vacância, porque ele tinha alavancagem. Então, assim, eu acho que fundo de logística ele tem bastante dever de casa para fazer ainda, e por conta disso eu ficaria em linha com o IFIX. Shopping eu ainda ficaria um pouco mais exposto do que o próprio índice, mas não muito mais. Os shoppings tiveram, apesar de 2022 ter sido um ano difícil, eu acho que o dos FIIs de shopping foi um ano até que bom em 22. 23 foi um ano muito positivo para os FIIs de shopping. Eu acho que 24 também tende a ser positivo, mas eu manteria aí uma exposição, embora maior de peso do que o próprio índice, que hoje está na casa de 9%, 9 a 10%. Ficaria só levemente over, não muito over, como eu já estava no passado. Agora, um setor que eu acho que vai performar legal é o de renda urbana, por conta da liquidez dos ativos imobiliários, tá? Das lojas investidas. São lojas líquidas em regiões de centros urbanos demandados, regiões adensadas onde o tijolo tem muito valor, especialmente aqui em São Paulo. Então, eu acho que renda urbana vai ter muita possibilidade de gerar resultados não recorrentes com a venda de lojas. Inclusive, um fundo de logística mudou a estratégia dele, virou agora também um fundo híbrido, porque ele colocou renda urbana no portfólio, já tendo um pouco dessa visão. Um outro fundo de renda urbana informou que ele vai aumentar o ritmo de venda das agências que ele possuía quando ele era um fundo mais voltado para a agência bancária. E um outro fundo já vendeu muita loja pernambucana e pode vender ainda mais, porque ainda sobrou no portfólio. Tem fundo de varejo alimentício que continua vendendo ali as lojinhas do GPA. Então, assim, eu vejo que pela liquidez dessa classe, eles podem continuar tendo bons desinvestimentos, gerando resultados não recorrentes. Eu não coloquei nenhum fundo dessa classe aqui para a gente comentar, porque eu não consigo estimar com uma melhor clareza qual vai ser o ritmo de vendas e o que vai poder ser vendido e qual que é o preço de venda. Porque você tem que olhar e precificar o portfólio loja a loja. Tá? Isso é um pouco mais difícil da gente que não está no dia a dia do fundo e é apenas o research que acompanha o mercado. Então, por isso eu não trouxe nenhum fundo de renda urbana como os principais aí, tá? Dos 3 nomes, mas eu acredito bastante nesse segmento para 2024. Muito bom, agora sim. É um segmento que vem crescendo bastante, interessante mesmo nessa análise. Podemos, Mafê? Agora sim Mas podemos. antes eu fiquei curioso, falando da proporção, aí o Felipe falando, respondendo a Mafê, fiquei curioso com o Otuc. Qual a proporção você gosta, principalmente dado esse cenário atual, tijolo, papel? O que é que você tem trabalhado, o que é que você tem observado, Otuc? Colocando aqui minha opinião da minha carteira pessoal, tá? Como investidor, bom, eu tenho uma preferência por tijolo e desde o ano passado ainda para cá, eu vejo assim, principalmente eu que vivenciei um momento difícil, né, para quem gosta de tijolo, por exemplo, lá em 2019, quando o mercado fez um pico, esses fundos que a gente gosta, que tem qualidade, como a gente comenta aqui na nossa carteira do Liga, que tem boa localização, bom padrão construtivo, bem geridos, com algum histórico de resultado, são fundos que quando disparam, aí fica muito acima do patrimonial, fica difícil de comprar, né? Então, acho que por enquanto, como a gente tem ainda oportunidade de comprar fundos, né, com esse tipo de ativo, com preços interessantes, né, enfim, eu dou preferência para o tijolo, né? Então, a minha proporção seria ainda para o começo desse ano, para novas compras, né? Mesmo a carteira atual ter mais tijolo do que papel, mas claro, sempre tem oportunidades interessantes em papel, e também a parte na linha do que, bom, você já me conhece aqui, né? Na linha, na maior proporção, eu gosto muito, né, independente do cenário, de ter tanto shopping como renda urbana. Gosto muito também de renda urbana, principalmente desses fundos aí que o Felipe citou aí. Legal. Vamos ver se em 2024 a gente consegue abrir a carteira do Otuc, né? Depois desse tour que ele fez aí, né, baseado quase que dezembro todo, só visitando shoppings, né, para saber onde que ele vai colocar
né, seus milhões de dinheiros, né, como ele tem muito recurso aqui para alocar. Tava até esperando que ele ia colocar mais em shopping. Sim. Fez um tour, as férias dele toda direcionada só em shoppings, né? Conhecendo os principais shoppings do mundo, hein? Thiago Otuque depois vai ter que revelar isso pra gente no Instagram. Ô Felipe, vamos pros... Enquanto a gente não abre a carteira do Otuque, vamos falar de alguns tickers aí que você separou pra gente? Vamos sim. Vamos colocar na tela o primeiro aí, pessoal. E aí o Felipe já emenda aí para análise. Tá bem, vamos começar aí por um fundo de laje, um fundo antigo, JSRE. Eu acho que ele é um dos fundos de laje que mais tem potencial de valorização para esse ano de 2024. E eu vou explicar aqui um pouco do porquê que eu tenho essa visão para ele, tá? O primeiro ponto é a questão do endividamento. Ele tem uma dívida de CDI mais 1,5. A cada 3 pontos percentuais de queda na Selic, ele deve ter uma economia em despesa financeira de 1 centavo por cota, ou bem perto de 1 centavo por cota. Como a Selic estava em 13,75 e deve acabar em 9, talvez até um pouco menos do que 9, a gente já teria aí um centavo e meio, talvez, de economia nessas cotas. 1 centavo e meio de economia de despesa financeira na cota, de resultado do fundo efetivamente. A gente também tem um bom potencial de locação, em especial no ativo ali da Chucri Zaidan, em frente ao shopping Morumbi, aqui em São Paulo. O gestor tem algumas conversas na mesa, né, como sempre, né, é uma torre, é um complexo, são 2 torres, que tem 3 players que montaram posição ali. O fundo é detentor de 20% ali de uma das torres, aliás não, 40% das torres, são 22 mil metros, das torres que juntas somam ali perto de 56 mil metros, 55 mil metros. Então ele tem ali uma posição que tem uma vacância de 21%. A gente acredita que ele vai reduzir essa vacância, que hoje é o que talvez seja um grande detrator do portfólio. O que a gente estima de alocação ali? De 100 a 120 nominal, com carência de 9 a 12 meses e o primeiro ano em que ele efetivamente receber o valor de aluguel, ele deve dar ali algum desconto de 5 a 15% ali, talvez 10% mais efetivamente. Então, o que a gente espera com o estudo? Se ele zerar a vacância desse portfólio e com a redução da despesa financeira, e também é muito interessante a gente observar que ele está aumentando o caixa dele, com a redução da quantidade de cotas de fundos imobiliários que ele possui, em especial com a venda de HGPO, tá? Então ele está vendendo, ele já chegou a ter perto de 90 milhões em fundos imobiliários, hoje ele tem menos de 60, esse dinheiro vem para o caixa dele, o lucro, parte ele distribui para compor o dividendo que vai, e o principal que volta, a gente acredita que ele vai utilizar isso para reduzir a alavancagem dele. Hoje é uma alavancagem de 150 milhões de reais, a CDI mais 1,5, como eu comentei aqui no começo. O que a gente acredita é que quando chegar a hora de fazer o pagamento da dívida, que deve ser entre fevereiro e março, a gente acredita muito que ele deve carregar uma dívida de 115 milhões de reais aproximadamente, 115 a 120 milhões. O CDI vai estar mais baixo, a despesa financeira vai cair e a gente espera muito que ele já tenha alugado um pouco do Rocha Verá, ainda que seja nessas condições, com uma carência e com desconto. Em linhas gerais, com esses 3 pontos, tá? Esse tripé de redução de alavancagem, queda da Selic, redução da despesa financeira e redução de vacância, permita que o fundo, em dezembro de 2024, possa distribuir entre 0,53 a 0,56 centavos. Esse 0,53 representaria um aumento de uns 15% no dividendo que ele distribui hoje, tá? Então a gente vê um potencial de aumento de dividendo com queda de Selic, é um bom portfólio, o que faria com que ele valorizasse a sua cota.
ainda assim poderíamos ter uma venda de algum imóvel. Quando a gente vai olhar o preço de aquisição, historicamente o fundo não fez boas compras pelos preços de aquisição dos imóveis. Hoje, com olhar em retrospectiva, é até fácil de falar, eu sempre brinco que na cadeira do analista é confortável dizer as coisas, né? O analista, ele é pedra, o gestor, ele acaba sendo vidraça. Então, hoje, com o olhar de retrospectiva, a gente constata que o preço de compra do Rocha Verá foi caro, Teboff foi caro, o antigo Teboff, que é o Tower Bridge, foi caro, Rio de Janeiro também comprou caro, tá? Mas as Nações Unidas, eu acho que ele comprou por um preço bom, e também o Paulista, acho que ele também comprou bem, tá? Então, o que a gente acredita? Eventualmente, o ativo das Nações Unidas, o WTNU3 que ele tem, ele poderia vender ali com algum lucro, e aí se ele pode zerar a alavancagem dele. Se ele zera a alavancagem dele, esse 0,53 efetivamente se materializa com uma facilidade maior, tá? Então, a gente acredita bastante nisso. Sem despesa financeira no fundo, ele vai ficar muito perto desse 0,56 aí que ele tem potencial para gerar de receita. Legal. Eu achei interessante essa questão que você coloca do comprar caro, comprar bem, comprar barato. Pegando o segmento de lajes corporativas, você vê que muitos fundos foram para esse caminho de comprar ativos não muito, em negociações não tão positivas assim, Felipe, de forma geral? Tem muito fundo no mercado nessas condições? Olha, eu vejo que sim, tá? E eu vou até dizer um pouco, acho que esse seria um problema talvez muito do cotista. Vamos lembrar que quando o fundo ele tem um recurso em caixa, esse recurso em caixa acaba não gerando uma receita, então você não tem um dividendo. Se o gestor demora para alocar, demora para gerar um resultado, o cotista que é impaciente e ele é muito reativo à renda, ele acaba vendendo essas cotas no secundário através de alguém que já está pagando, que já tem aí suas locações, as suas alocações de recurso melhor realizadas, efetivadas. Então o gestor, diante de uma urgência em alocar recursos, eventualmente ele acaba fazendo algumas compras um pouco acima aí das transações passadas na região. Então a gente viu ali no Butantã, teve uma transação de uma laje corporativa perto do metrô, que foi um preço ali que quando a gente tira RMG, fica ali perto de R$17 mil o metro quadrado, que foi a maior transação da região na época. A gente também vê ali o próprio Rocha Verá, foi uma das maiores transações ali da época. O Tower Bridge também foi uma das maiores transações ali da época na região. Então a gente vê que o fundo imobiliário, acho que por entrar num leilão efetivamente, por ter uma necessidade de urgência de rentabilizar muito rapidamente o retorno do cotista, pelo cotista ser muito sedento também por dividendo, o gestor efetivamente ele acaba fazendo algumas alocações que eventualmente, se fosse talvez um outro veículo como um FIP, que é onde o investidor ele é mais institucionalizado, ele tem mais paciência para esperar essa alocação, eventualmente poderia gerar um retorno maior. Mas nem todo fundo compra caro, não é isso, mas teve alguns fundos que hoje a gente olha em retrospectiva e vê que, olha, não pagou um preço ali tão ameno ali no imóvel. Até porque, Wellington, esse ponto que o Felipe levantou é super importante, né? O momento que é mais favorável para o gestor fazer a captação de recursos no mercado tende a ser um momento que talvez seja mais desafiador para ele fazer essas alocações, porque é o momento onde temos ali um mercado mais fomentado, realmente, né, provavelmente uma taxa de juros num patamar um pouco mais reduzido. E aí, esse momento no passado, né, a gente viu realmente algumas transações com preço de metro quadrado um pouco mais elevado e realmente é um momento bem difícil para ele, né? Então ele consegue o recurso, mas ao mesmo tempo ele tem uma dificuldade muito grande de encontrar ativos que maximizem esse retorno do cotista, enfim. Então ele tem que fazer um trabalho ali com muita diligência, né, para conseguir encontrar essas maiores oportunidades e evitar pagar caro pelos ativos. Muito bom, muito bom. Felipe, vamos então. O Otuque tem pergunta?
É uma pergunta aqui no segmento corporativo, Felipe. Então, você tem uma tendência a colocar ainda no começo desse ano uma proporção menor do corporativo, dado ainda essa questão que a gente fala aqui, né, dos desafios em relação à vacância, né? A gente sabe como esse ciclo imobiliário ele demora, agora está muito atrelado, né, à questão do crescimento econômico, até você começar a reduzir vacância, e isso começar a bater em preço de locação, e até virar um rendimento efetivo na carteira do investidor. Enfim, qual é a sua visão, em relação a isso? Eu acho que o tijolo líquido faz sentido que você compre ainda que ele carregue alguma vacância, tá? E é onde eu vejo a maior liquidez para corporativo nesse momento aqui em São Paulo. Eu vejo naturalmente na Faria Lima, na região da JK, Pinheiros, Vila Olímpia, melhorou muito a dinâmica da Vila Olímpia, e também vejo a região da Paulista muito líquida, tá? Então, essas regiões onde tem uma liquidez muito mais elevada, vamos lembrar que São Paulo, embora a vacância de São Paulo esteja ali em 21%, e ela cai muito marginalmente na cidade como um todo, você vê que algumas regiões a vacância cai num ritmo muito maior, muito mais rápido, porque ali tem uma demanda grande e a oferta ela já está bem endereçada, né? Você não consegue criar uma oferta em determinadas regiões com uma velocidade muito alta, porque o ciclo de obra de uma laje corporativa é longo, é extenso, até mais do que um residencial. Então, diante dessa questão do ciclo de obra de um corporativo, uma região muito demandada, muito aquecida, você vê a vacância ali caindo vertiginosamente. Numa região como essa, eu acho que faz sentido você comprar uma vacância porque o cenário é positivo. Isso vai acontecer ao longo do tempo. A gente carregou durante 2023, no ano passado, um fundo de laje corporativa que ele tinha uma vacância elevada, porém o gestor soltava, não era nem fato relevante, era comunicado ao mercado, porque ele alugava a laje muito pequenininha. Ele alugando ali meio andar, um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e ele derrubou uma vacância em 18 meses que era de 35% para 8% aproximadamente, estou dando aqui em números aproximados, né? Ele reduziu muito essa vacância e ele foi subindo o dividendo conforme as carências dessas locações foram acabando. Então ele pagava 60 e poucos centavos, depois ele passou a pagar 78 centavos e agora para janeiro ele deve pagar, conforme anunciado, 93 centavos por cota. Então assim, a gente começa a ver que o dividendo dele está subindo. O carrego machucou nem um pouco, porque o mercado tenta antecipar essas informações que naturalmente são públicas, né? Então a gente viu ele, em boa parte do quarto trimestre de 2023, rodando com um dividendo de 6,5%. 6,5% no fundo de laje faz sentido carregar? Hoje, que a gente tem fundos de papel pagando muito bem, tem fundos de outros setores também estão pagando bem, mas a gente via esse fundo de laje com esse dividendo de 6,5% e a cotação não cedia. Por quê? Toda hora anunciando nova alocação e endereçando já mais final de descontos e carências para o primeiro semestre de 24, onde ele projetava ali uma distribuição de até R$1 por cota. Ou seja, o mercado antecipa muita coisa e o carrego acaba sendo positivo por conta dessa movimentação. Esse fundo chegou a menos de R$110 no primeiro trimestre e fechou o ano ali para cima de 150, perto de 150, tá? Então, a gente tem um certo conforto, ainda que o dividendo não seja tão elevado no momento da alocação, mas o mercado paga por essa expectativa, porque querendo ou não, 9 meses de carência, ele passa rápido. E como o fundo, ele ainda, no caso do JSRE que eu trouxe aqui, ele ainda tem algum lucro para realizar com a venda de cotas de fundos imobiliários, e ele vai ser beneficiado pela queda da Selic por redução do custo da dívida e também vai reduzir o endividamento, porque o principal que volta da venda das cotas ele deve utilizar para reduzir a dívida, o fundo ele começa a ter uma expectativa melhor que o mercado acaba pagando por isso.
Muito bom. Depois do JSRE, a gente vai falar sobre um fundo que é um fundo novo até, né? Começou em agosto de 2022, se eu não me engano, o Felipe pode confirmar. E é um fundo multi-estratégia, um segmento que também vem crescendo, né, no mercado, né, Felipe? Sim, sem dúvida. Eu gosto de brincar que eles são o FOF 2.0, né? A evolução do FOF ali. Interessante. É um mandato mais amplo, né, que permite maior resiliência em adversidade dos fundos imobiliários em determinados momentos. O fundo da SPX, o SPXS 11 Multi-Estratégia, que é uma parceria da SPX com a SIM, né, a antiga CCP, que ainda é listada em bolsa, eles informam, né, a estratégia do fundo, e quando a gente acompanha também não só o que eles informam, mas o que eles fizeram em retrospectiva, a gente acaba observando, o fundo ele sempre teve um carrego e uma posição muito grande em papel. Então era basicamente um fundo de crédito com um pequeno percentual, às vezes em cotas de outros fundos imobiliários e também as ações. Mas por que as ações do setor imobiliário? Tá? Vamos lembrar que fundos imobiliários podem investir em ações, porém desde que elas sejam do setor imobiliário, atividade de base imobiliária, tá? Então ele pode investir em incorporadoras, em properties, em empresas do segmento logístico e também, naturalmente, os próprios shoppings, enfim, escritórios, são o que ele vai poder investir ali enquanto ação, tá? Esse fundo, tá, a gente viu que ele sempre rodou com uma carteira de crédito, com uma taxa boa, era uma carteira de crédito mais middle risk, onde a originação e a estruturação tinham um peso muito grande pela expertise do gestor, que sempre trabalhou em SA, construiu aí uma boa história nessas empresas. Hoje é head da área de real estate e toca o fundo na SPX. E o que a gente acaba vendo essa carteira de crédito dele, embora não seja uma carteira muito high grade, tem uma originação que traz uma segurança maior e só a carteira de crédito em si tem potencial para distribuir ali perto de 1% ao mês, ex custos aí do fundo, pensando até mesmo ali numa cota patrimonial, tá? O diferencial que ele vai entregar de dividendo e de retorno é com pequenos trades de volatilidade em cotas de fundos imobiliários e também nas ações, tá? É a grande diferença que ele vai acabar gerando. O fundo passou pagando boa parte do segundo e terceiro trimestre de 2023, pagando acima de 1% por conta desse resultado que ele conseguiu fazer quando a gente teve o rally da Bolsa no segundo trimestre, também ali algum residual no terceiro trimestre de 23. Então, como a gente está acreditando numa retomada econômica e crescimento, né, valorização aí dos ativos em bolsa, renda variável como um todo, a gente acha que vai ter boas oportunidades de trade de volatilidade nesses ativos que compõem o setor imobiliário que tem uma volatilidade alta. Então, a gente acredita bastante que o gestor vai conseguir fazer algumas movimentações táticas de modo que ele consiga ganhar dinheiro e gerar um retorno adicional, além da própria carteira de CRI. Mas a gente também está recomendando ele aqui nesse momento, porque quando a gente observa que a cotação caiu, porque o fundo saiu de emissão e o gestor está alocando recurso, e o gestor ele é bem diligente nessa alocação desse recurso, e tem uma estimativa aí de alocação de talvez um pouco mais aí de 2 meses, né, pós-oferta. A gente já está indo aí para um período pós-oferta em que ele ainda não terminou essa alocação, mas deve terminar. Eu acredito que até fevereiro de 24 ele concluiu a alocação dos recursos, né, oriundos dessa última emissão. O fundo, como o dividendo acabou caindo, a cotação caiu. Então hoje você tem um fundo que tem um caixa líquido muito expressivo, ou seja, dinheiro em caixa, que não tem um carimbo, mas a gente sabe que vai ser destinado para aquisição de alguns CRIs. E aí a gente vê o fundo, ele está rodando, pagando 1% ao mês, com caixa líquido, que vai gerar um retorno. Então assim, a gente entende que para quem comprar nesse momento, você pode ter uma expectativa de rendimento com o fundo totalmente alocado na ordem ali de 1,10% de dividendo, né? A gente olhar aquele yield on cost. A gente sabe que o yield on cost talvez não seja a melhor métrica de retorno que você vai poder estimar do dividendo que você está recebendo, mas ainda assim
é bom você fazer esse exercício do potencial de crescimento que você vai ter com o fundo pós-alocação. Tá? Então a gente acredita que, dado que o gestor tem se posicionado publicamente, informando até pelo pipeline indicativo de emissão, de taxas que ele está pegando perto de IPCA mais 10, IPCA mais 10 com o caixa líquido dele alocado, deve gerar no preço de fechamento de ano, que a gente tem ali perto de fechamento de ano, um retorno bem elevado, e a gente vai esperar ali ter um ganho considerável com esse fundo que a gente tem até em algumas carteiras que a gente gosta bastante. Então, basicamente, você está comprando caixa descontado, gestão e expectativa de alocação que vai maximizar retorno. Muito bom. O Felipe costuma fazer muito sucesso aqui no nosso chat, né, quando participa aqui do Liga de FIIs, exatamente porque ele entrega aí uma análise completa, né? É isso aí. O investidor aí tem uma análise completa aí para tomada de decisão muito interessante. Reforço, né, diante aí dessa aula, dessa análise, deixa aí seu like, compartilha o vídeo, né, e enfim, faz as outras coisas, se inscreva no canal, enfim, toque as notificações, mas principalmente, né, deixa o like aí para reconhecer, né, a análise aí, o ótimo conteúdo do Felipe, né. E compartilhe também o conteúdo com aquelas outras pessoas que, assim como você, começaram o ano aí já com as metas e resolutivas no âmbito aqui né, de financeiramente ter mudanças, começar a investir, enfim. Então, muitas resoluções para 2024, Mafê? Resoluções, né? Eu falei resolutivas, né? Não, tudo a mesma coisa. Então tá certo. O jornalista me deu o ok, então eu tô ok. Mas muitas resoluções para... no meu âmbito, aqui sim, claro. A gente sempre tem novas metas, objetivos e coisas que a gente quer alcançar. Seja um balanço, por exemplo, da vida profissional com a vida pessoal, seja... Tem projetos para o Liga, né? Olha, o Liga vamos cobrar, sempre tem espaço. Vamos cobrar, hein, Mafê? Olha só, hein? Sempre tem. E também tem aqui metas no âmbito financeiro também, porque assim como, né, os investidores, eu também tenho que me organizar, me planejar e ter aqui traçado o que serão aqui as melhores formas e planejamento para alcançar os meus objetivos. Muito bom, muito bom. Para quem chegou agora, então o Felipe já falou sobre o JSRE, acabou de falar sobre o SPXS. O Otuque, na reunião de pauta, falou assim, se não tiver shopping, nem chama, nem começa o ano. Eu falei de shopping para agradá-lo aqui, senão eu quero garantir a terceira participação, então eu coloquei um shopping ali pensando no Otuque. Fez bem, porque ele falou que nem começa o ano se não tiver shopping. Então vamos colocar aí na tela, né, a terceira recomendação do Felipe, né, para 2024, XPML. É melhor não começar o ano com uma indisposição aqui com o Otuque, né? Não, nem de forma alguma, tá? Bom, o fundo de MOS da XP, acho que é o queridinho do mercado, e é um fundo de muito consenso, assim. O pessoal gosta bastante do fundo de shoppings. A gente também gosta bastante dele aqui, lá na Levante. A gente vê que é um fundo que ele entrega de uma maneira muito consistente, tem um portfólio que consegue sempre surpreender na geração de receita, tá? Ele está pensando mais no NOI, que é o resultado líquido operacional aí do shopping. Quando a gente olha também os dados de vendas também são sempre muito fortes, muito expressivos. O fundo conseguiu realizar um desinvestimento parcial também bem interessante com a venda do Catarina Fashion Outlet, que depois já foi comunicada aí uma nova expansão. O pessoal da XP levou a gente para visitar lá no final do ano, a gente foi visitar o Catarina Fashion Outlet, e a gente, segunda vez que a gente visitamos em obra, depois visitamos com a expansão concluída, iniciando aí uma nova fase de expansão. Então, é um portfólio que a gente vê bastante valor. Fez agora uma nova aquisição no Sul, tem uma nova exposição a um outro estado que ele não tinha exposição. Embora seja um shopping que tem algum patamar de vacância, o fundo acredita que essa vacância vai reduzir. É um shopping muito competitivo na região e tem um administrador muito forte por trás, que é a Iguatemi. Então eles acham que efetivamente eles vão fazer com que esse shopping consiga atracionar muito bem, podendo aí para 2024 gerar um retorno maior. Eu não me espantaria, inclusive está nas nossas expectativas e modelagens, que o fundo entregue
perto de 90 centavos por cota até o final do ano, tá? Então a gente vê que efetivamente o fundo ele está pedindo passagem pelo crescimento de receita, diversificação cada vez maior aí do portfólio e aumentando exposição a administradores fortes e que têm um histórico de entrega. Então a gente está bem otimista com o XP-Malls. Acaba não tendo muito o que falar, porque é um fundo tão bem conhecido pelo mercado, mas ainda assim a gente vê um valor e é um fundo que, de novo, ele se supera. Ele entrega mais um pouquinho, entrega mais um pouquinho. Oh, caramba, tá indo super bem esse shopping, acho que vai continuar performando bem dessa maneira também para 2024. Ô Tuque, sua visão para shoppings em 2024, você que não acompanha direito aí o segmento, e já emenda o Tuque também, para começar bem o ano, né? A nossa audiência gosta muito do olhar macro do Thiago Tuque, né? Que acompanha de perto aí os indicadores também, falando um pouquinho sobre shoppings e sobre essa parte também macroeconômica, o Tuque. Na verdade, aproveitando aqui o primeiro programa do ano, alguém que de repente está começando agora aqui no Liga, né? Na verdade, essa questão da minha preferência pelo shopping, não é que é uma lenda, né? Mas ela aconteceu na época da pandemia, quando os shoppings fecharam e muitos estavam decretando, né, o fim dos shopping centers, enfim, aquela questão do e-commerce, que aquilo não ia voltar, enfim. Aí eu tive a oportunidade ao longo da pandemia de conversar com vários gestores publicamente, né? Na época eu tinha ainda o programa de entrevistas, até alguns eventos, e olhando também para os entrando na parte macro, né? O que é interessante do segmento de shoppings, né? Se você olhar aqueles dados agregados da Abrace, de longo prazo, se você pegar os últimos 12, 15 anos, em que a economia, todo mundo sabe, vivenciou, né? A economia não cresceu tanto, com várias crises e tudo mais. O setor de shopping sempre performou muito bem, né? Assim, você vê que até na parte de oferta de novos shoppings e outro lado a demanda acompanhando, né? Em termos de vários indicadores de número de visitantes, principalmente crescimento de vendas, né? Muito acima do varejo, do restante do varejo, né? Que não é shopping, e muito acima da economia. Então isso traz aquilo que eu coloquei aqui, por isso que eu sempre gosto de ter o segmento de shopping independente do cenário econômico, né? Então, um segmento bastante resiliente que também tem essa diversidade de receita, né? Enfim, que outros segmentos não têm, né? De estacionamento, por exemplo, né? Enfim, entre outros. E, enfim, tem vários casos de sucesso aí já de longo prazo também no nosso mercado. Enfim, é um ativo também, como a gente sempre brinca aqui, né? Que você tem essa possibilidade também de visitar com maior facilidade, ver todo aquele operacional, né? Mesmo com um shopping só, né? Você tem alguns monoativos, né? Você já tem uma diversificação de locatários, né? E boa parte dos shoppings, né, que estão dentro dos portfólios também dos fundos imobiliários tem uma excelente localização. Enfim, aquela história também da diferença, né, do que é o mercado de shoppings aqui no Brasil do que, por exemplo, é nos Estados Unidos, né, nessa parte de localização. Então, só para deixar claro aqui, né, que essa é a minha visão, né, não quer dizer que tem que ter só shopping em carteira e acho que tem essa característica que é bem interessante que outros segmentos imobiliários talvez não tenham, né, dentro claro, do que a gente tem no nosso universo aí de fundos imobiliários. Agora, você gosta de fundos de shopping, não precisa citar nomes, claro, fundos, mas mesmo ele sendo monoativo, há fundos de shopping que são uma boa pedida? Tipo, na linha do que o Felipe colocou aqui, né? Acho que você tem os conhecidos, acho que grande parte da nossa audiência, que é esses multiativos já com grande liquidez, portfólios bem diversificados, né? Que é o XP-Malls, o VISC, o HGBS, né? Que é até o mais tradicional aí, todos esses, e tem do HSI Malls, o Mall 11, mas tem alguns, né? Agora tem um que não sei se eu comentei aqui, mas tem que é da minha região também, né? Que foi o IPO dele foi no ano passado, o AJ Malls, né? Enfim, que é basicamente shoppings aqui de
Santa Catarina, que não é necessariamente um monoativo, né, mas tem um tema específico, né, do shopping de uma operadora, de uma administradora. E tem outros com menor liquidez, né, acho que também comentei aqui que também é tradicional aí, enfim, que é o FIGS, né, enfim, então tem algumas opções aí também fora esses maiores que todo mundo conhece, que acho que vale a pena dar uma pesquisada. Às vezes muitos deles não estão nas carteiras recomendadas, porque de repente não tem tanta liquidez, tal. Então, dependendo do perfil de cada investidor, de repente ele pode sim procurar algumas alternativas que não são esses grandes que a gente sempre cita aqui no Liga, né? Ô Tuque, eu queria fazer um comentário de um fundo de shopping que eu gosto muito, mas daí é para educacional, porque ele realmente é pouco líquido, mas o relatório traz uma informação muito legal e você começa a comparar o shopping ao longo do tempo. Ele é uma máquina de vendas, uma máquina de gerar retorno, que é o SHPH, o Shopping Pátio Higienópolis. Para quem é de São Paulo, eu acho que a melhor experiência de shopping que você vai ter vai ser lá. É o shopping que eu mais gosto de frequentar aqui. E é uma máquina de vendas aquele shopping. A gente ainda não tem o relatório gerencial de dezembro, mas eu acredito muito que esse shopping deve ter feito mais de 1,2 bi de vendas, um NOI ali por metro quadrado acima de R$300. Estacionamento, ele aumentou muito a receita de estacionamento, mesmo com queda de veículo, porque ele foi majorando o ticket. Então, assim, é um fundo de shopping que tem uma performance, assim, incrível, assim. Inaugurou lá uma loja de departamento conhecida, internacional, que foi a maior venda em inauguração daquela marca na América Latina. Então, assim, é expressivo demais, assim, o shopping. É um shopping, assim, português simples, claro, faz de entender, porrada demais ali. Vai super bem o fundo, vai super bem o shopping. A questão é que, de novo, né, dividendo cresce sempre. O problema ali é o que? É preço para comprar e liquidez para tomar, porque quem tem não quer vender. E a cota concordo, dele tem um valor mais alto, né? O que também já inibe parte aí dos investidores também. Para mais de R$700 essa cota dele aí. Um fundo antigo com aquelas cotações aí que vieram com uma base antiga. Se bem que acho que ele, eu não lembro outro que, se você lembrar pode até me corrigir. Eu não sei se ele saiu com base 1.000 e depois foi desdobrado para a cota 100, mas já está em 700. Eu realmente não lembro bem desse histórico, Não, mas hoje eu acho que é um dos maiores retornos, né, do mercado, né? Então acho que ele não começou com base em 1.000, não. Começou com base 100 e foi indo, né? Foi subindo de preço, né? Inclusive naquela época o Pátio Higienópolis, o fundo, ele era comercializado, era mercado balcão, né? O corretor tinha que estar junto, o corretor de imóveis tinha que estar junto na venda da cota desse fundo, que na época tinha que ter. Era um stand no shopping que você vendia ali as cotas, escrituralmente ali, era bem diferente do que é hoje em dia. Faz parte da história, né, do mercado, acho que se não for o maior, um dos maiores retornos, né, e realmente estava vendo aqui no Clube FI é base 100, tá, então ele chegou nesse valor porque realmente é da rentabilidade que teve todos os anos aí, né. É da época que a Mafê Violati era estagiária, né, no segmento. Ô, Mafê, considerações aí para 2024, mais alguma? Eu acho que a gente acabou resumindo bem aqui, o programa foi muito bom. Tivemos aqui a participação do Felipe, sem dúvida alguma, agregou muito, né? Esse papo foi excelente. Ficamos sabendo sobre os preferidos dele para esse momento, então as escolhas dele para esse ano. Muito bom. E eu também vou contar aqui que eu também corroboro aqui com a escolha dele do XP Malls no âmbito aqui dos fundos de shoppings, tá? Muito bom, é o meu top pick também, tá? Antes das redes sociais da Mafê, XPML, SPXS e finalizando o JSRE foram as indicações, as recomendações aqui do Felipe Souza. Isso aí. Então, agradecer mais uma vez, né, a participação do Felipe aqui conosco, do meu querido amigo Otuque, né, inteligência artificial que não é artificial, né, mas desejar também a você, o Wellington, ao Otuque, ao Felipe, todo mundo que está aqui nos assistindo, então, um feliz ano novo e convidá-los aqui para me seguir nas minhas redes sociais, então, @mafeviolati, com 2 T's e I no final, no Instagram, tô por lá,
sempre mostrando um pouquinho aqui da rotina, do trabalho, do que a gente tem feito de relatórios, enfim. É isso. Thiago Tucci, redes sociais? Então, quem quiser me seguir, vamos ver se esse ano melhora a produção aí de conteúdo, tá? No meu Instagram. Então, quem quiser me seguir lá, o @Thiago Tucci. E, claro, também desejar aí um bom ano aí para toda a equipe do Liga, do Infomoney, toda a nossa audiência. E agradecer de novo aqui a participação do Felipe. Muito obrigado. Agradeço também mais uma vez a participação do Felipe. Vamos marcar aí a terceira participação dele aqui, porque é sempre um sucesso aqui no nosso chat, tenho certeza. Ô Felipe, obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. Redes sociais? Felipe_CNPI. Só isso, tô lá no Instagram, falando de fundos imobiliários, abrindo caixinha quase sempre para tirar a dúvida do pessoal e comentar do que a gente gosta tanto dos nossos queridos FIIs. E de vez em quando tem live também, não? Às vezes eu faço uma coisa ou outra ali. Aham. Muito bom. Maravilha, muito obrigado mesmo pela participação. Agradeço também a nossa audiência, reforçando aí os votos de um ano muito feliz, né? Além de dividendos, lucros, ganho de capital, claro, saúde e paz, que são os mais importantes, né, Mafê? Brigadão. Não esqueça, deixa seu like, compartilhe este vídeo, inscreva-se no nosso canal e acione as notificações para que você seja avisado sempre que uma nova transmissão tiver início aqui no nosso canal em 2024. Muito obrigado, a gente volta semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.